Nesse momento eu quero agradecer por você que sempre tem estado conosco e convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, onde nós iremos fazer a leitura bíblica do versículo 1 ao verso de número 3. Amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao verso 3. Diz o texto sagrado: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Antes de nós começarmos a olhar para esses versículos maravilhosos que acabamos de ler do capítulo 1 de Apocalipse, eu quero convidar você para nós orarmos em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos e oremos. Soberano nosso Deus e amado Pai, quero aqui juntamente com os nossos irmãos que estão nos acompanhando, apresentar as nossas vidas para buscar Tuas misericórdias, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque somos homens e mulheres falhos, que carecemos das Tuas misericórdias e do Teu perdão todas as horas de nossas vidas. Por isso, Senhor, nós te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, Papaizinho Santo querido, que o Senhor possa nos ajudar e nos conduzir neste momento de reflexão da Tua palavra, para que possamos aprender e compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas para a Tua glória, honra e louvor. Que o Espírito Santo possa nos ajudar nesta tarefa. Assim nós te oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. A grande pergunta em relação ao Apocalipse é o fim do mundo, como muitos apregoam? Você provavelmente já deve ter ouvido. Apocalipse, meu Deus, é o fim do mundo. E muitas pessoas, até mesmo de igreja, têm receio do nome Apocalipse. Contudo, o termo Apocalipse leva muito ao pânico, ao medo e ao desespero. Consequentemente, impulsiona pessoas a não lerem o que está escrito nele e acabam desconhecendo, de fato, as revelações que o Senhor Deus tem para a sua igreja, para o seu povo. Além disso, constatamos quase que imediatamente que surgem novas revelações quase que diariamente, segundo muitos parte do próprio Deus, tais revelações, bem como quem lembra dos 3 dias de escuridão do ano passado, que levou muitos a indagar, questionar e outros ao pânico. Aliás, aterrorizando muito no ano passado, sobretudo diante desta crise da pandemia do Covid-19. Então, recentemente temos mais uma revelação, certamente do espírito de morte, como acontecera no próximo dia 30 de março passado, como foi anunciado nas redes sociais. Consequentemente, todas essas predições e muitas outras são automaticamente relacionadas com o livro de Apocalipse. Logo que nós percebemos que as pessoas associam esses tipos de revelações mirabolantes com o livro de Apocalipse. Consequentemente, as pessoas acabam não dando verdadeiro crédito ao que o livro de Apocalipse revela ao homem e à mulher de Deus. Afinal, o livro de Apocalipse, ele é para se ter medo ou não?
Pergunto para você, meu irmão, para você que está nos assistindo. Nesses aspectos, vamos tentar responder através da exposição bíblica e teológica. Todavia, de antemão, quero tranquilizá-los, os amados que não. Certamente o livro de Apocalipse é como um bálsamo que é derramado em nossos corações diante do mal e da maldade instalada neste mundo. Pois, apesar da aparente vitória do mal, certamente Deus está no controle de todas as coisas. E esta é a mensagem sublime do livro de Apocalipse. Deus está no controle de todas as coisas. Mas, afinal, o que é Apocalipse? Você talvez possa estar se perguntando ou até mesmo se indagando. Diferentemente como muitos imaginam, o termo Apocalipse não se trata sobre fim do mundo, bem como alguns apregoam por aí. Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido e descobrir algo que está encoberto. Nestes aspectos, Deus está revelando aos seus servos a vitória sobre as forças do mal. Logo, devemos voltar para o primeiro século da era cristã para compreendermos o contexto do livro de Apocalipse. Certamente, a perseguição contra os cristãos se acirrava horrendamente. Por exemplo, fazendo a leitura bíblica da epístola de 1 Pedro, nos versículos 1 e 2, os cristãos se encontravam peregrinos e dispersos. Todavia, eram escolhidos de Deus, consequentemente, eram amados por Deus, mas odiados pelo mundo. E esta é uma verdade que ainda percebemos nos dias de hoje. Você, meu irmão, que é um crente em Cristo, você é amado por Deus, mas por esta mesma fé, você é odiado pelo mundo. Então, nesse sentido, o mundo aqui é representado pelo Império Romano, afinal, por quem se levantou as 10 maiores perseguições contra o cristianismo nos próximos 3 séculos da era cristã. Aliás, começando pelo perverso imperador Nero, que de acordo com alguns foram vestidos com peles de animais ferozes e perseguidos pelos cães até serem mortos. Outros foram crucificados, outros envolvidos em panos alcatroados e depois incendiados ao pôr do sol para que pudessem servir de luzes, ou seja, tochas humanas para alumiar a cidade durante a noite. Nero cedia os seus próprios jardins para essas execuções. Além disso, nesta cruel perseguição foram cefadas as vidas do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo, entre outros. Logo, após a morte de Nero, no ano 68 d.C., então se levanta Domiciano, tanto quanto era cruel como Nero, certamente intolerante e cruel ao cristianismo. Esses homens, eles odiavam aos cristãos. Aliás, nessa segunda onda de perseguição, João, o autor de Apocalipse, ele é aprisionado por ordem do imperador na ilha chamada Patmos, como podemos comprovar fazendo a leitura bíblica ali no capítulo 1, no versículo de número 9. Então, primordialmente, João, ele foi o escritor do livro de Apocalipse, como nós iremos ver mais para frente, mais ou menos ali por volta do ano 90 ao ano 96 depois de Cristo. Ou seja, antes de completar 100 anos, o escrito do Novo Testamento estava completo com a finalização da revelação de Deus, como nós lemos para esse servo maravilhoso que é João. Nesse interim, a perseguição estava ocorrendo por todo o Império Romano, bem como
todos os apóstolos, com exceção de João, estavam mortos. Dá para imaginar a aflição que os irmãos do primeiro século estavam vivendo? Nestes aspectos, imaginemos como se encontravam os cristãos do final do primeiro século. Afinal, os enviados por Jesus Cristo que não se encontravam mortos estavam presos. Logo, numa ilha infernal, conforme eram enviados piores criminosos para lá, certamente com apenas uma passagem de ida. O que você faria nessa situação, caso todos os seus líderes estivessem mortos ou impossibilitados de se comunicar? Medo, pânico, desespero sejam resultados desta situação, bem como se agravava devido à perseguição, sobretudo dada pelas mortes cruéis que se estendiam por todo o Império Romano. Então imagine, irmão e minha irmã, como foram os 300 primeiros anos da cristandade. Muito sofrimento, muita morte, muita dor, muita perseguição. Hoje, você, nós desfrutamos com uma aparente paz, tranquilidade, mas não se espante, o mundo, ele nos odeia. Cabe ainda ressaltarmos que já haviam igrejas espalhadas por todo o mundo gentílico conhecido, como nós podemos comprovar na leitura bíblica de Colossenses, capítulo 1, versículo 5 ao verso 6, bem como resultado da pregação do Evangelho difundido nas viagens missionárias de Paulo e dos demais apóstolos, entre outros. À primeira vista, parecia um ponto final. Todavia, Deus é especialista em fazer de um ponto final certamente um ponto de continuação. Então, basta lembrar as palavras de Jesus em Marcos, no capítulo 10, versículo 27, que diz: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Então, diante das dificuldades, tanto no primeiro século quanto nos dias de hoje, aparentemente existem coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas nós servimos o Deus do impossível. E assim como Deus agiu no passado, Ele age no presente e agirá no futuro para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, nesses aspectos, Deus tem uma mensagem impactante para os seus servos, bem como do primeiro século e dos séculos vindouros. Certo? Diz que, primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia, comentando sobre esta verdade, ela diz: as visões de João penetram a barreira que separa o reino celestial do mundo terreno e revelam a realidade do céu que triunfará sobre a ilusão terrena. A segunda coisa é que Jesus ele voltará. E comentando sobre esta verdade, a Bíblia de Estudo NVI diz: a liberdade final acontecerá na volta de Jesus. Será precedida por um período de catástrofes sem precedente. E terceira verdade que é exposta na Bíblia de Estudo NVI é que a salvação é para todos que a recebem. Louvado seja o nome do Senhor. Então a salvação, ela não é exclusiva a um povo ou a uma nação, mas a todos quanto recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em contrapartida, ser um livro de Apocalipse frente às perseguições, bem como de aparente derrota da fé e vitória do mal, em outras palavras, poderia se questionar: Deus existe? Se existe de fato, está no controle? Jesus é Senhor? Então, por que tanto sofrimento em meio àqueles que o confessam como Senhor e Salvador? Estas são algumas indagações que, sem o livro de Apocalipse, poderíamos indagar desde o primeiro século.
mas o livro de Apocalipse é uma revelação maravilhosa que preenche todas as lacunas e nos dá as respostas necessárias e suficientes para compreendermos que Deus está no controle de todas as coisas. Em seguida, a mensagem bíblica no livro de Apocalipse, juntamente com os demais escritos, certamente, como eu falei, o vácuo que outrora perturbava no primeiro século, não perturba mais. Dessa forma, os irmãos do primeiro século, bem como os demais que se seguiram, compreenderão o plano de Deus em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo. Por isso que ler a palavra de Deus é algo maravilhoso. E eu aconselho, nesse momento, a meu irmão, minha irmã, leia o livro de Apocalipse. É uma revelação maravilhosa, como nós iremos continuar aprendendo e expondo aqui, porque precisamos urgentemente ler o livro de Apocalipse. E não somente ler o livro, mas guardar tudo aquilo que está escrito nele. Porque, como ele mesmo adverte, o tempo está próximo. Aleluia! O tempo está próximo. Então, nesse aspecto, sem o livro de Apocalipse, a cristandade estava, repito novamente, no vácuo diante dos acontecimentos mundiais, bem como em relação ao âmbito espiritual. Certamente não compreenderíamos os planos e os propósitos do Senhor. Consequentemente, a descrença imperaria e o cristianismo provavelmente não chegasse a existir em nossos dias. Todavia, louvado seja o nome do Senhor, certamente pela sua graça maravilhosa. Nesse interim, entre as dúvidas, bem como do local menos provável, Deus, lá na ilha de Patmos, é descortinado à igreja todo o mistério oculto relacionado à consumação de todas as coisas, como nós lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que é revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe dera para mostrar aos seus servos o que brevemente há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, é uma revelação maravilhosa, porque nos traz luz a toda a história da humanidade, todos os acontecimentos, todos os eventos históricos, até aquele grande dia, que é o dia da vinda de Jesus Cristo, aonde ele há de julgar a todo ser humano. Então, nesse sentido, João ele é a última testemunha da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo, certamente vivo, bem como lemos no versículo 2 que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Logo, o livro de Apocalipse é uma mensagem apostólica. Glória a Deus. Amém? Isso aqui é maravilhoso, porque nós não ficamos às cegas nesse mundo. Nós temos um livro que descortina toda a história e faz com que nós possamos vislumbrar a mão poderosa de Deus no controle de todas as coisas. Então, nesses aspectos, como mensagem apostólica, certamente, antes de ser uma mensagem escatológica, é uma mensagem para edificação cristã sobre o fundamento que Cristo é, a pedra principal de esquina, como lemos lá em Efésios, capítulo 2, versículo de número 20. Em outras palavras, o livro de Apocalipse tem esta dupla função, bem como edificação e preparação para os eventos que se seguirão até a consumação dos séculos. Logo, é uma mensagem de fé, amor e esperança para aqueles que crerem. Consequentemente, ao invés de sermos dominados por uma atmosfera de incerteza e dúvidas, afinal, somos cobertos de uma extravagante alegria,
Certamente pela certeza de conhecer os planos de Deus em Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! E aqui eu quero trazer uma referência do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz em relação ao Apocalipse, abre aspas, o Apocalipse é a revelação de Deus e não especulação humana. É a palavra de Deus e o testemunho fiel. Apocalipse descreve a vitória absoluta de Cristo sobre todos os seus inimigos. A meretriz, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos e a própria morte. Fecha aspas. De antemão, com essa belíssima exposição do pastor Hernandes Dias Lopes, podemos contemplar a vitória de Cristo através da leitura das palavras desta profecia, que é o livro de Apocalipse, consequentemente fortalecendo a minha, a nossa fé, bem como regozijar, ou seja, se alegrar no Senhor, certamente por Ele estar no controle de todas as coisas, assim como ter plena certeza da volta de Jesus Cristo, pois o Senhor está às portas. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Logo, estaremos alertas e preparados para receber na ocasião da sua segunda vinda. E eu pergunto para você, meu irmão, você está preparado para receber Jesus Cristo na sua segunda vinda? Sim ou não? Afinal, a salvação é uma dádiva divina. Certamente, todos que a recebem pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo têm a certeza e a garantia da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Além disso, a bem-aventurança descrita nesta revelação é tríplice. Primeiro, aos que leem. Segundo, aos que ouvem. E terceiro, aos que guardam. Outrora, a incerteza era devido não se ter conhecimento dos fatos. Certamente, em volta da igreja e dos acontecimentos do mundo. Agora, se há incerteza, é por falta dessas três ações, quais sejam ler, ouvir e guardar. Por isso somos convidados por Jesus Cristo a ler, a ouvir e a guardar as palavras desta profecia, porque o tempo está se cumprindo e o tempo está próximo. Glória a Deus. Nesse sentido, não caia no engodo, bem como não leio porque tenho medo. Em contrapartida, o livro de Apocalipse certamente não foi revelado para que os servos tenham medo. Todavia, para que esses se preparem para receber Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, repito mais uma vez, com uma alegria imensurável, que Cristo está às portas, Cristo está voltando. E nós precisamos, à luz desta revelação, desta profecia, nos preparar, nos resguardar do pecado e perseverar diante das tribulações e tentações da vida, para nós prosseguirmos firmemente até a volta gloriosa do nosso Senhor, para que quando Ele chegue, Ele nos ache fiéis à sua eterna palavra. Amém? Então é essa palavra que eu trago aos nossos corações e que nós possamos estar firmes nesse propósito de servir a Deus verdadeiramente e de termos plena certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E aqui, finalizando, nós estamos passando por esse momento de pandemia, aonde muitos irmãos, irmãs, amigos estão, assim, às vezes, buscando uma resposta, quando a resposta está neste livro. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse
e em especial leia a leitura bíblica do Apocalipse. Não é para você ter medo, mas é para te fortalecer e te fazer uma pessoa bem-aventurada, porque Deus descortinou todo o seu plano de salvação, de redenção, que vai culminar no final, de fato, com o juízo final, condenando os incrédulos à condenação eterna. Mas vai salvar todos aqueles que confiam e entregaram as suas vidas a Jesus. Você já fez isso? Se você ainda não fez isso, eu lhe convido a fazer nessa noite, nesse momento. E se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, eu te convido você nesse momento a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Diz para Deus em oração nesse momento: Senhor Deus e meu Pai, eu confesso que sou pecador e que careço das tuas misericórdias e da tua graça todas as horas da minha vida. Diz para Deus: eu confio no teu Filho amado Jesus Cristo. Eu confio no sacrifício que Ele realizou na cruz. Eu confio no sangue que Ele derramou por mim. Por isso, diz para Deus: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e como meu suficiente Salvador. Para a glória do teu nome, para a glória de Deus. Diz um amém para Deus e receba a salvação para a glória, honra e louvor do nosso Senhor. Se esse foi teu desejo, se essa foi a tua oração sincera, fique, meu irmão, à vontade, de buscar uma igreja, de poder, meu irmão, minha irmã, se congregar e aprender muito mais da palavra do Senhor através do poder do Evangelho. Amém? Então, meu querido, minha querida irmã, eu quero ainda continuar um pouquinho com você, quero ainda continuar adentrando no seu lar através aqui desses meios de comunicação para nós orarmos ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então fecha seus olhos nesse momento e vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Mais uma vez nós nos alegramos na tua presença, porque o Senhor tem nos dado a graça de termos a tua presença conosco, através da fé em Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos salvou através do sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por todo esse dia. Obrigado, Paizinho Santo querido, pelas tuas provisões, pelos teus livramentos. Obrigado, Senhor, nosso eterno obrigado. Queremos também, Senhor, te apresentar todos aqueles que estão enfermos por esse Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa, com tuas mãos poderosas, sarar e curar para a glória, a honra e louvor do teu nome. Nós também te apresentamos as famílias enlutadas, ó Deus. Que o Senhor venha consolá-las com teu Espírito Santo Consolador aos corações que estão sofrendo pela perda de um ente querido. Só quem já perdeu sabe a dor que é perder um ente querido. Mas que o Senhor possa consolar com a tua graça, bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter aqui e ter nos ajudado. Em nome de Jesus, eu te oro por todas estas bênçãos. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor e que Deus em Cristo continue conosco, nos ajudando e nos fortalecendo na força do seu poder. Amém? E se você quiser continuar ouvindo a exposição bíblica do livro de Apocalipse, aos domingos nós estaremos fazendo a exposição dos versículos seguintes. Nós já temos a exposição do versículo 4, aí disponível no YouTube e também no Facebook. É só vocês procurarem a nossa página, certo? E observar os vídeos que estão aí disponíveis, certo? Cada domingo nós estaremos expondo um trechinho do livro de Apocalipse e vamos aprender mais sobre esta revelação que Deus diz que é bem-aventurado o homem e a mulher que lê
que ouve e que guarda. Por quê? Porque o tempo está próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o calor parece que me tomou de jeito que eu estou suadinho, mas glória a Deus. Então, queridos, muito obrigado por estar conosco. Continue aqui nos nossos canais, curta a nossa página, acione o sininho no YouTube, né? E dê o teu like e compartilha, né, essa mensagem bíblica, onde nós vivemos num mundo onde a obscuridade muitas das vezes cega o entendimento das pessoas, mas o livro de Apocalipse é um livro que vem descortinar e vem trazer clareza para nós em relação ao plano de Deus que vai culminar na segunda vinda de Jesus e, consequentemente, ao juízo final, onde Deus irá dar recompensa aos que crerem e aos que não crerem na sua palavra. Então, que Deus abençoe, nos dê uma noite ainda maravilhosa e uma noite de sono restaurador e reparador. Amém? E até a próxima, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.